Olá, meu nome é Pedro Martins Pereira e sejam bem-vindos de volta à Lógica Zero. Na aula de hoje a gente vai falar sobre consequência, né? Então, uma fórmula y é consequência de uma fórmula x, quando para toda atribuição A, se A é modelo de x, também é o caso que A é modelo de y. A gente nota isso como com essa notação aqui, x e y, né? Entre o martelo, certo? Se você tem alguma dúvida ainda sobre atribuição, assiste a aula passada, né? Então é necessário perceber que tem vários usos para esse símbolo que a gente está usando. Quando a gente coloca aqui uma atribuição e uma fórmula, né? A gente quer dizer que essa fórmula é verdadeira para aquela atribuição. A gente chama isso de A é modelo de X, né? Quando a gente coloca uma fórmula e outra fórmula, a gente quer dizer que Y é consequência de X. E quando a gente não coloca nada e coloca uma fórmula, a gente quer dizer aqui que X é uma tautologia, né? Então esses são os usos que a gente está fazendo para esse símbolo. Agora é interessante notar que a noção de consequência ela é análoga à noção de implicação, né? Já que uma fórmula y é consequência de x, e somente se x implica y é uma tautologia. A gente pode demonstrar isso. Vamos mostrar que isso como, né? A gente mostra que se x implica y não for uma tautologia, que ele não é uma tautologia, se somente se não é o caso que y é consequência de x. Bom, como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente tem, pela definição de tautologia, que se x implica y não é uma tautologia, tem que ter uma atribuição A, tal que A torna verdadeiro, não é o caso que x implica y, né? E pela definição de implicação, a gente sabe que isso vai ser o caso se essa atribuição torna verdadeiro, não é o caso que não x ou y. Mas pela forma como a gente definiu a semântica, a gente sabe que isso acontece se somente se A torna x verdadeiro e A torna não y verdadeiro também, né? Ou seja, torna y falso. E pela nossa definição de consequência, a gente sabe que tem uma atribuição A, tal que A torna x verdadeiro e A torna não y verdadeiro, se somente se não é o caso que y é consequência de x, justamente pelo jeito que a gente definiu consequência, né? Porque para ser modelo de não y, A não pode ser modelo de y. Então existe pelo menos uma atribuição A que torna x verdadeiro e y falso, logo não é consequência. Então a gente demonstra que y é consequência de x e somente se x implica y é tautologia. Além disso, a gente foi na aula anterior, falou sobre o problema de determinar se as fórmulas são válidas, né? A gente chamou isso de problema da validade, problema da satisfatibilidade, e a gente pode falar agora do problema da consequência. E uma das implicações da demonstração que a gente fez agora é que esse problema também pode ser transformado em um problema de validade, né? Isso quer dizer que agora a gente pode tratar dessa questão de consequência usando tabela verdade, né? Porque se a gente sabe que todos os valores que aparecem na tabela de x implica y são verdadeiros, y é consequência de x, né? Além disso, né, a gente sabe agora também que todas as fórmulas são consequências de contradições, porque como a implicação tem que ser uma tautologia, se o antecedente é uma contradição, né, a gente sabe pela tabela da implicação que isso necessariamente vai ser sempre verdadeiro, né? Então a gente pode testar isso fazendo aqui alguns exercícios. Vamos testar, por exemplo, que A e B é modelo para A, né? Que A é consequência de A e B. A gente também pode testar que A ou B é consequência de A, né? Vamos ver então. É só a gente fazer a tabela aqui, a gente combina as variáveis, né? Aí a gente faz a conjunção, a gente sabe que a conjunção é verdadeira só quando as duas conjuntas são verdadeiras, então é verdadeira na primeira linha e nunca mais. E agora a gente faz A e B implica B, então a gente olha para essa tabela para o valor de B. Então verdadeiro implica verdadeiro é verdadeiro, falso em todas as outras linhas, falso implica qualquer coisa verdadeiro. A e B implica B é tautologia, logo, por aquela demonstraçãozinha que a gente fez lá atrás, B é consequência de A e B, certo? A gente pode fazer a mesma coisa aqui, combina as variáveis, faz a tabela para A ou B, a gente sabe que pelo menos uma tem que ser verdadeira, né? Então vai ser falso exatamente quando as duas forem falso só na última linha. A gente faz A implica A ou B, né? Então como é que fica isso? A gente olha, verdadeiro implica verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro implica verdadeiro, verdadeiro, falso implica qualquer coisa verdadeiro, então isso também é uma tautologia e é de fato o caso, né, que A ou B é consequência de A. Aqui tá B, né, foi um engano,
mas também é o caso que A ou B é consequência de B, né? A gente pode testar. Verdadeiro implica verdadeiro, falso implica verdadeiro, verdadeiro implica verdadeiro, falso implica falso, verdadeiro. Isso aqui também é uma tautologia, então a gente também sabe que A ou B é consequência de B, certo? Então isso foi só para exercitar, essa foi a aula de hoje, obrigado.